Oi, gente. Foram 4 aprovações esta semana no plenário da Câmara. Licenciamento ambiental, superendividamento, empresas de inovação, as startups e regras para votações na própria Câmara. Assuntos complexos e abrangentes, com direito a muita polêmica, inclusive depois das aprovações. Você quer saber o que essas novidades têm a ver com a sua vida? Acompanha agora comigo aqui no Resumão da Semana. Eu vou começar falando da proposta que trata de superendividamento. Olha, isso é um negócio muito sério. Mexe com a qualidade de vida, com a sobrevivência, com o psicológico. E se já tínhamos problemas com excesso de dívidas antes da pandemia de Covid, agora, com essa crise toda, a situação piorou. 6 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas, sendo que 3 em cada 10 famílias estão com contas atrasadas. São mais de 60 milhões de brasileiros nessa situação. Superendividamento é justamente isso aí, quando a pessoa não consegue dar conta de honrar com todos os compromissos financeiros que assumiu. E muitas vezes pega empréstimo para pagar o que está vencido. Ou seja, dívida para pagar dívida, o que só piora a situação. Uma bola de neve de problemas. Então, o que esse projeto faz? Tenta prevenir o superendividamento e cria regras para resolver a situação de quem já está atolado de dívidas. Para prevenir, cria um novo conceito que é importante, é o chamado mínimo existencial. O que é isso? É um tanto da renda que a pessoa não pode comprometer de jeito nenhum, que é o suficiente para a pessoa sobreviver minimamente, evitando a tal bola de neve, que a pessoa se endivide mais para pagar contas básicas como alimentação e luz, por exemplo. A proposta ainda proíbe práticas enganosas. Sabe aqueles anúncios de crédito gratuito, sem juros, com taxa zero? Gente, isso não existe. As taxas estão embutidas nas prestações. Também vai ser proibido dizer que um empréstimo será dado sem consulta ao SPC e à Serasa. Outra coisa que não vai poder, assediar, ficar abordando os idosos para fazer financiamento ou comprar um produto ou serviço. E deixa de ser crime o banco negar o empréstimo aos idosos que já estão superendividados. Mais uma novidade, permite desistir de contratar empréstimo consignado em folha no prazo de 1 semana, sem precisar indicar motivo nenhum. Isso deverá estar fácil na internet ou presencialmente para a pessoa preencher um formulário e só. E para resolver o superendividamento? O projeto cria audiências de negociação. Deve funcionar assim. O próprio devedor pede para o juiz um encontro com todo mundo que ele está devendo. Aí, lá, a pessoa vai apresentar um plano de pagamento de, no máximo, 5 anos. Essa renegociação de dívidas não vai poder envolver financiamento de carro, de imóvel ou crédito rural. Caso algum credor não apareça na audiência, vai ficar sem receber nada até se apresentar. Bom, outra novidade que pode atingir muita gente. Sabe aquela compra dividida no cartão de crédito que deu problema? Então, o consumidor vai poder pedir a suspensão da cobrança das parcelas enquanto a disputa com o vendedor não se resolver. Olha, esse projeto é grande e faz várias mudanças no Código de Defesa do Consumidor. Eu sugiro que você olhe o site da Câmara, que lá tem reportagens e entrevistas detalhadinhas que podem te mostrar todas as novidades. Esse projeto ainda vai para a análise do Senado. Assim como o projeto que eu vou falar agora, a grande polêmica da semana. A proposta que traz novas regras de licenciamento ambiental. Esse projeto é tão polêmico, mas tão polêmico, que ficou 17 anos na Câmara tramitando. Foi discutido, escrito, reescrito várias vezes. Agora foi aprovado, mas não sem muito embate durante 2 dias de votação no plenário. Por que essa polêmica toda? Olha, porque coloca interesses diferentes em conflito. De um lado, quem defende que o processo hoje é muito rigoroso e demorado, o que trava a economia e, por isso, precisa ser desburocratizado e agilizado. De outro lado, está quem defende que não dá para simplificar demais o processo de licenciamento ambiental, sob o risco de permitir a destruição do meio ambiente para beneficiar
atividades econômicas. Eu vou mostrar para você só 2 trechinhos bem rapidinhos que resumem bem essa disputa de discursos. Dá uma olhada. O texto, além de trazer segurança jurídica por uniformizar mais de 27 mil normas, portarias, decretos, resoluções dos estados, dos municípios e da União, unificando 27 mil normas, segundo a CNI, senhoras e senhores, que estão sendo simplificados numa lei geral, gerando um impacto, segundo o estudo da FIP, de economistas da USP, um impacto de até 120 bilhões de investimento em 10 anos. Também até 2 milhões e 600 mil empregos, também em 10 anos. A proposta, primeiro, pode ser considerada a mãe de todas as boiadas. O PL é inconstitucional, é um drástico retrocesso na previsão constitucional. O inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 225 da nossa Constituição. É a estratégia escancarada de desmonte ambiental para beneficiar exclusivamente os grandes empreendimentos, agronegócios, hidrelétricas, ferrovias, mineradoras, linha de transmissão de energia e etc. Apesar das resistências, as novas regras de licenciamento ambiental foram aprovadas, com o apoio de 300 deputados. 122 foram contra. Como não poderia deixar de ser, o texto é enorme, complicado, cheinho de detalhes. Nem dá para eu explicar tudo aqui. Então, eu vou falar mais da ideia geral, ok? Qual é a ideia geral? Definir regras, licenças, prazos, dispensas, regras a serem seguidas por todo o país. Qual é o objetivo? Agilizar obras, negócios, impedindo que fiquem parados anos esperando um parecer de um órgão técnico, por exemplo, sobre impacto em comunidades indígenas, ou sobre quilombolas, ou sobre impacto em unidades de conservação. Bom, as novas regras determinam um tempo para os órgãos como ICMBio, IFAM e INCRA se manifestarem. E se não fizerem no prazo certinho, o processo anda mesmo sem esse parecer. A proposta traz tipos novos de licenciamento ambiental. A possibilidade, por exemplo, de um processo único, de processo simplificado, mas a novidade que causou mais polêmica foi a licença por adesão e compromisso, uma espécie de autolicenciamento. Como é que é isso? O próprio empreendedor emite um documento se comprometendo em respeitar as leis, o que libera a obra de precisar de uma avaliação dos órgãos ambientais antes de começar. Outros pontos polêmicos envolvem atividades que estarão dispensadas de licenciamento ambiental. Obras de saneamento básico, e aí entra tratamento e distribuição de água, rede de esgoto, por exemplo, que inclusive vão estar dispensadas de estudo de impacto ambiental. Também estarão liberadas de licenciamento ambiental obras de manutenção em estradas e portos, de distribuição de energia elétrica com baixa tensão, obras emergenciais de infraestrutura, atividades militares e algumas do setor agropecuário, como plantações, barragens de pequeno porte para irrigação e pecuária, desde que não seja de grande porte e de forma intensiva. Atenção! Para retirar vegetação nativa e para usar água, ainda vai continuar precisando de licença, ok? Outra novidade é que a licença ambiental vai poder ser renovada automaticamente a partir de uma declaração na internet do empreendedor, onde vai atestar o tamanho da atividade econômica que está cumprindo, a pessoa vai falar, estou cumprindo sim as leis ambientais e as condições que estão sendo feitas para diminuir os impactos ambientais. Como eu já disse, são muitos detalhes, então eu vou ficar por aqui. Mas a polêmica continua mesmo depois da aprovação pelos deputados, até a possibilidade de disputa judicial sobre esse projeto. Bom, vamos adiante então. Também foi aprovado o novo marco legal das startups, aquelas empresas que trabalham com inovação, seja de produtos, seja de serviços, e que tenham no máximo 10 anos de CNPJ e faturem até 16 milhões de reais. Qual é a ideia aqui? Estimular esse tipo de negócio no país. Como? Criando regras claras, facilitando a parte burocrática e diminuindo impostos.
Entre as medidas estão a permissão de abertura e fechamento de startups de forma mais rápida e isenção de várias taxas, oferecimento de empréstimos especiais e de incentivos para investidores apoiarem startups. Essa aprovação já foi enviada para sanção presidencial. E, por fim, a última aprovação foi a que muda o regimento interno da Câmara dos Deputados. Nossa, que troço específico, o que eu tenho a ver com isso? Olha, tem a ver com todo mundo na medida que essas regras, elas impactam a forma como são votadas todas as propostas de lei, independentemente do assunto. As mudanças, no geral, aumentaram a possibilidade de discussão de um tema qualquer e diminuíram a possibilidade de obstrução. Ou seja, reduziram a possibilidade de usar regras do jogo para adiar ou derrubar uma votação. Procedimento que geralmente é usado por quem não concorda com o que foi colocado em pauta e tenta pressionar por uma negociação. Também foi uma aprovação polêmica, porque, de um lado, estavam os que defendiam que isso pode trazer mais celeridade e produtividade ao parlamento, e, de outro, estavam os que diziam que as novas regras vão, na verdade, diminuir os espaços das minorias e de quem é contrário ao governo, por exemplo. Bom, o fato é que essas novas regras para a votação na Câmara foram aprovadas e já estão valendo. É isso, gente. Eu fico por aqui e reforço que, se você quiser encontrar alguma informação a mais sobre qualquer assunto que eu falei aqui, acesse o site da Câmara, tem tudinho explicadinho lá, tintim por tintim. Tchau, tchau. Bom final de semana.